Advertência. Este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que, se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são, defendo-me das segundas com o dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse. E das primeiras, defendo-me com São João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava, abre aspas, e aqui há sentido que tem sabedoria. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos, e alguns deliciosos, mas até aconselhava um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do enciclopedista, é que quando se faz um conto, o espírito fica alegre. O tempo escoa-se e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso. Deste modo, venha de onde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvição. Outubro de 1882, Machado de Assis. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu irei conversar com vocês acerca das minhas impressões de leitura com uma coletânea de contos chamada Papéis Avulsos de um dos grandes, se não o maior nome da literatura brasileira, o Machado de Assis. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias, segunda, quarta, sábado e domingo. Domingo esses vídeos mais focados a resenhas de leitura, seja minha ou da minha esposa. Só lembrando também que as redes sociais, tanto o meu perfil quanto da Primeira Dama, estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo para que você nos acompanhe em tempo real nas redes sociais e conheça um pouco os bastidores aqui do Livros e etc. e desse nosso trabalho intelectual aqui mesmo no YouTube. E antes, claro, o último aviso paroquial, eu não posso deixar de fazer menção e agradecer ao Garoto Foca, a Felipe Neto, que certamente foi por conta do seu famigerado tweet que acabou ganhando uma certa relevância no cenário nacional, acabou sendo discutido por várias pessoas, que me fez com que me obrigasse, me impelisse a conhecer e redescobrir a obra do Machado de Assis, chamado Papéis Avulsos. Inclusive, por falar no próprio Machado de Assis, aqui mesmo no Livros Etc., na quarta-feira, essa quarta-feira agora, eu e a minha esposa, nós lançamos um vídeo discutindo esse famigerado tweet do Felipe Neto, que acabou levando essa discussão a respeito da obrigatoriedade de se ler os clássicos romancistas brasileiros, entre eles, claro, o Machado de Assis. Convido vocês a conhecerem, a assistir esse vídeo, perdão, que está muito legal. Vou deixar aqui na descrição também desse vídeo. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa e falar sobre essa fantástica coletânea de contos reunidas pelo próprio Machado de Assis, lançada em 1882. Mas antes é preciso fazer um preâmbulo do Machado de Assis para quem não conhece poder embarcar um pouco na leitura das obras desse grande gênio da literatura brasileira, fundador inclusive da Academia Brasileira de Letras. O Machado de Assis nasceu ali por volta de 1930, 1932, se não me falha, 1800, perdão. E, ou seja, o Machado de Assis nasce ainda no Brasil Império e numa época totalmente distinta da que temos hoje, apenas a critério de curiosidade. Naquela época ainda não havia acontecido ou ocorrido, por assim dizer, a abolição da escravatura. E isso faz toda a diferença para que vocês possam compreender e entender de maneira mais assertiva o cenário a qual o Machado de Assis descreve nos seus mais variados contos, e essa coletânea certamente aqui não é diferente. É claro que eu não preciso nem falar, mas eu já vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma versão para que vocês possam adquirir dessa mesma coletânea através do link da Amazon. E ao adquirir pelo link disponível aqui na descrição,
de certa forma você está ajudando a continuação desse trabalho aqui pelo Livros e etc., visto que nós somos parceiros da Amazon. Mas falar de Machado de Assis e não falar da minha própria vida pessoal como leitor é praticamente impossível. Digo por quê? Assim como a maior parte dos jovens que adentraram na escola, conheceram a disciplina de literatura, e eu tenho 31 anos de idade, na minha época existia algo na disciplina de literatura chamada leitura obrigatória, onde os professores de literatura nos obrigavam a ler determinados livros. E Machado de Assis era certamente um autor recorrente que, vez ou outra, aparecia nessas listas de leituras obrigatórias. Talvez por isso, talvez não. Hoje, olhando, observando um pouco mais atentamente a minha vida pregressa como estudante, certamente por isso eu tinha um certo desprezo pelo Machado de Assis. Afinal de contas, qual é o jovem que gosta de fazer algo por obrigação? Todavia, nunca se é tarde para descobrir, para redescobrir aquilo que é bom, aquilo que é universal, aquilo que é magnânimo. E com Machado de Assis, agora tendo sido praticamente impelido e convidado a conhecer o Machado de Assis e alguns outros dos seus contos através dessa obra, sinto-me agora finalmente um fã de carteirinha do Machado de Assis. Nesse livro aqui chamado Papéis Avulsos, alguns contos publicados em jornais, periódicos e revistas da época, o Machado de Assis trata sobre temas universais e próximos a todas as pessoas. E é fantástico como o Machado de Assis, mesmo tendo escrito no século XIX, consegue abordar temas que não são tão caros, por exemplo, até hoje. Tem um conto seu aqui chamado Na Arca, o quinto conto, onde ele vai fazer uma espécie de um adendo ao capítulo Gênesis da Bíblia, do Velho Testamento, onde ele vai contar, onde ele vai simular uma história onde os filhos de Noé estão disputando por uma terra futura, sendo que a arca ainda sequer aportou em terra, ou seja, é um conto que vai falar justamente sobre a ganância do ser humano, especialmente sobre aquilo ainda que ele nem sabe se vai acontecer, ou seja, sobre o futuro. Por que eu digo isso? É óbvio que eu não vou dar spoiler e tampouco vou comentar sobre todos os contos presentes aqui no livro, porque esse vídeo ficaria certamente, duraria horas. Mas, se me permitem a ousadia, eu recomendaria, acima de tudo, durante a leitura de um conto, sente-se, isole-se do mundo, inicie a leitura do conto e vá até o final. Esse livro aqui tem um pouco mais de 170 páginas, o que num livro normal, num romance normal, você levaria 2, 3 dias para concluir a leitura, caso você se apegasse ao livro. Mas com Machado de Assis, se me permitem uma outra recomendação, não tenha pressa. Aprecie a leitura, deleite-se pelas palavras e pelo conteúdo presente aqui nessa coletânea chamada Papéis Avulsos do Machado de Assis. E uma outra coisa, os contos não necessariamente precisam ter um final explosivo, um final catártico, né? Um final que lhe desperte emoções. Não necessariamente. Contos têm uma característica um tanto quanto peculiar no sentido de que, muitas das vezes, isso pode acontecer, a grande chave para entender o conto pode estar no início, no meio ou no fim. Não existe uma regra geral para contos, e Machado de Assis certamente não é diferente. Várias não foram as vezes que eu li o conto e falei, não, peraí, qual é a lógica desse conto? Aí lá eu ia voltar algumas páginas, reler algumas partes chaves do conto para aí sim compreender melhor a mensagem transmitida pelo Machado de Assis. Além, claro, dele tratar, como eu falei, mais uma vez, o Machado de Assis é um autor lido internacionalmente. E é claro, bom, a gente tem aí o Paulo Coelho, que é considerado o autor brasileiro mais lido no mundo, mas certamente não se compara à envergadura de um Machado de Assis. Inclusive, apenas para vocês conhecerem a importância, a universalidade e o tom com o qual Machado de Assis imprime nas suas obras assuntos contemporâneos, eu me recordo, alguns meses atrás, uma de suas grandes obras, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tenho aqui na minha biblioteca, mas ainda não tive a oportunidade de ler, justamente por conta daquele preconceito que foi incutido na minha mente quando jovem, na época da leitura obrigatória. Foi lançado uns 2, 3 meses atrás. Eu vou deixar a matéria aqui na descrição desse vídeo, uma nova tradução desse livro do Machado de Assis, que esgotou em horas. Centenas e milhares de cópias foram vendidas em pouquíssimas horas. Isso nos Estados Unidos, tá? Apenas para vocês compreenderem a importância, a relevância desse gênio da literatura nacional. Eu me lembro ainda, e aí caminho para a conclusão, eu tinha um professor de literatura inglesa na faculdade, que ele falava meio que num tom jocoso, mas uma certa crítica também literária, que o pecado de Machado de Assis foi não ter escrito em inglês.
que se Machado de Assis tivesse escrito em inglês, ele certamente seria um gênio no mesmo nível ou comparável até mesmo a William Shakespeare, ou Geoffrey Chaucer, ou Ernest Hemingway e outros grandes, ou Scott Fitzgerald e outros tantos grandes nomes da literatura universal. De toda forma, mesmo tendo escrito em português, o Machado de Assis certamente alcançou uma cadeira, um assento nesse panteão da literatura universal e certamente leva o nome do Brasil para além mar. Pois bem, gente, é impossível, mais uma vez, peço desculpas e faço a recomendação para que vocês adquiram essa obra, ou se não o conseguirem, certamente vocês podem encontrar todos esses contos disponíveis na internet. Mas leia Machado de Assis. É imprescindível que vocês conheçam Machado de Assis e a temporalidade dos seus contos e o ensinamento. Tem um conto aqui, permitam-me comentar acerca de mais um deles, chamado A Sereníssima República, 10 páginas apenas, onde ele vai falar sobre a corrupção e a podridão do sistema republicano. Esse certamente foi um dos contos que eu achei mais interessantes. Outros contos também foram preferidos da minha humilde pessoa, o Na Arca, como eu falei, A Chinela Turca, A Teoria do Medalhão. E assim, como são contos, apesar daquele própria advertência feita pelo Machado de Assis, que eu trouxe a vocês no início do vídeo, todos eles são meio que independentes entre si, mas como disse o próprio Machado de Assis nas palavras do seu próprio prefácio, são contos que acabam dialogando e convergindo entre si, afinal de contas, vieram do mesmo pai, vieram do mesmo autor. O Segredo do Dona Benedita, nossa, esse conto é muito bom. Então assim, gente, mais uma vez, tá? Se eu fosse falar sobre todos os contos aqui, a gente passaria horas e horas, mas Chinela Turca é muito bom, conta a história de um sonho, de uma perseguição, de um momento que um indivíduo lá deseja participar de uma festa, ou melhor dizendo, ir até uma festa, quando ele recebe a visita de um amigo. O amigo, não, eu quero ler um livro para você. Ele passa horas e horas ouvindo a leitura do livro do seu amigo, e aí acontece uma cena nível filme de Hollywood, de ação mesmo. O Empréstimo, A Sereníssima República, voltando, é um conto que vai falar justamente sobre a corrupção do sistema republicano. Lembrando, mais uma vez, estamos falando de Machado de Assis, do autor que viveu na época do Brasil Império, mas aí já se levantava justamente o Machado de Assis morreu no século XX, em 1902 ou 4, se não me falha a memória, ou seja, ao final da sua vida, o golpe da República, ou a proclamação da República, como alguns preferem se referir, já havia se sucedido, já havia acontecido. Então, o Machado de Assis vive justamente nessa época de questionamento acerca do movimento monárquico. E aí ele faz uma crítica, certamente, à própria República em si, no sentido, não, a República não vai ter corrupção. Bom, o próprio Machado de Assis fala nesse conto chamado A Sereníssima República que a corrupção é algo intrínseco aos seres humanos. Por isso, mais uma vez, para que vocês percebam a atemporalidade e a universalidade do Machado de Assis nos seus contos. Gente, assim, seria possível, sem exagero algum, falar horas e horas a fio sobre essa coletânea chamada Papéis Avulsos, mas eu não vou fazê-la, até porque não é o foco desse vídeo. O interesse principal aqui, minha missão principal é convencê-lo a ler Machado de Assis, a conhecer Machado de Assis. E mais uma vez aqui não posso deixar de agradecer, claro, ao Felipe Neto, que certamente, por conta do seu famigerado tweet, acabou levando muitas pessoas, assim como eu mesmo fui uma delas, a conhecer e a redescobrir a genialidade do Machado de Assis. Por isso fica a recomendação, o link para aquisição, para que você possa adquirir o livro, está aqui na descrição desse vídeo, além dos outros vídeos e comentários feitos durante esse vídeo. Então, vou encerrando por hoje esse vídeo, vejo vocês no vídeo de amanhã, segunda-feira, teremos mais um vídeo do projeto literário Lendo Olavo de Carvalho, que eu peço a vocês, claro, todos interessados em conhecer um pouco da obra e da filosofia do Olavo de Carvalho, além das suas postagens com impropérios no Facebook, eu convido vocês a conhecerem esse projeto. Por esse vídeo é só, agradeço a atenção, a audiência de vocês. Por favor, gostou? Deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.